Graça e paz, eu sou o pastor Janoí Mamedes e você está no CAB, Curso de Atualização Bíblica. Vamos estar falando hoje sobre a introdução ao livro de Atos, livro histórico de Atos. Atos dos Apóstolos, quer dizer, ações dos apóstolos. O que a igreja fez depois? Que na verdade, quando você analisa todo o livro, você vê, é uma ação de Deus usando pessoas. Como hoje, né? Deus usando pessoas. O livro de Atos, ele deixa claro a ação de Deus usando pessoas. O autor, Lucas. E aí, quem é Lucas? E tem alguns textos da Bíblia que citam Lucas. Por exemplo, Colossenses 4,14 diz que ele é o médico amado, citado por Paulo como médico amado. Mais duas referências na Bíblia sobre Lucas, lá em Filemão 24, Filemão versículo 24, Filemão só tem um capítulo, e 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Lucas também registra, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do 1 ao 4, que ele não esteve com Jesus. Ele deixa claro que ele pesquisou, ele buscou, ele pegou informações e provas incontestáveis, né? Ele usa um termo grego para dizer provas incontestáveis, provas infalíveis. E aí com isso escreveu, ele procurou pessoas, ele pegou informações. Bem, Lucas é o mesmo autor do Evangelho de Lucas. Então, quem escreveu Atos? Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas. Agora teve um destinatário, o livro de Atos. Olha só. E o Evangelho de Lucas. Vamos ler os dois. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 3, se você quiser ler, aí abrir aí, diz assim, ó: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído. Teófilo foi instruído na verdade, e agora Lucas está dando para ele as provas de tudo que aconteceu, e ele vai falar da história toda de Jesus. Maravilhoso também o Evangelho de Lucas, mas agora vamos estar estudando o livro de Atos. Vamos para o Atos então, e do primeiro capítulo ele coloca assim, ó: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, ó a mesma pessoa, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E aí ele continua falando a mesma coisa, ele diz o tempo, Jesus ficou, e você vai ler isso, depois nós vamos analisar esse capítulo. Estou colocando para você que é o mesmo nome, a mesma pessoa. Lucas escreve quando? Então eu falei quem é Lucas, autor, escreve quando? Alguns comentaristas colocam o ano 62, outros 61, 60, então de 60 a 64, porque alguns episódios importantes da história aconteceram depois, 67, até com mesmo a questão de Paulo, ele não cita a morte de Paulo, por exemplo. Então Lucas escreve por aí, 60 a 64. Quantos capítulos tem o livro de Atos? 28 capítulos. Nós estamos vivendo o 29º capítulo de Atos, que a igreja continua. Então, 28 capítulos tem o livro de Atos. O que vai ser importante? Então, você tem que anotar essas coisas. O autor, para quem ele escreve, quantos capítulos tem, onde é citado esse Lucas, quem é Lucas? É importante você saber que Lucas foi companheiro de Paulo, em parte da segunda viagem e da terceira viagem missionária, tá bom? Nós vamos ler isso no decorrer do livro. Ele foi companheiro de Paulo. Então Lucas não esteve com Jesus, Lucas não foi um discípulo, caminhou junto com Jesus. Ele escreveu o Evangelho da pesquisa que ele fez, uma excelente, uma grandiosa pesquisa, tá bom? A igreja primitiva, entre os séculos 2 e 4, cita que Lucas é o autor, tá bom? Tanto do Evangelho como do livro de Atos. E eu separei aqui alguns dados, por exemplo, Irineu, né, que viveu
até o ano 202 depois de Cristo, né? Ele viveu do 130 até o 202, ele cita que é Lucas. Clemente de Alexandria viveu de 153 a 217. Eusébio, que viveu no tempo do concílio de Nicéia em 325, também cita que Lucas é o autor do livro de Atos. Tem mais alguns textos da Bíblia que cita Lucas. Eu queria continuar falando de Lucas, porque estamos na introdução ao livro. É a confirmação de alguns historiadores colocam que Lucas não é judeu porque ele possivelmente é gentio, porque ele cita muito, ele cita com detalhes, por exemplo, Antioquia. Lá no capítulo 6, versículo 5, no capítulo 11, no capítulo 13, no capítulo 14, no capítulo 15, que é o capítulo do concílio, lá no versículo 22 e 35, ele cita com detalhes Antioquia, então possivelmente ele era daquela região. Paulo vai citar no capítulo 4, versículo 14, que ele é o médico amado, e como já falei, ele vai ser citado também Filemon, no versículo 24, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, beleza? Então esse é o Lucas, que usa provas infalíveis, usa um termo grego para falar sobre provas infalíveis, provas incontestáveis. Lucas dá uma ênfase, e é bom você ter isso em mente, alguns textos da Bíblia, ele dá uma ênfase grande à questão da alegria. Além dele ter uma característica de historiador, por isso que é bom você ler Lucas, ele tenta colocar para as pessoas que estão lendo onde foi, por que foi, quem estava regendo naquele período. É bom, né? Porque quem conhece a história secular e tem acesso também aos livros daquele período, faz casamento, né? E coloca mais ou menos a data, e aí confirma, né, quem era o líder de Roma naquele período, por exemplo. Por isso o livro de Lucas é interessantíssimo, vai dar para a gente trabalhar um pouquinho isso, quando estamos trabalhando os capítulos onde Paulo é preso, onde ele é investigado e levado para conversa. Bem, Lucas dá além da questão histórica, ele dá uma ênfase à questão da alegria. No capítulo 8, no capítulo 10, no capítulo 13, no capítulo 15. No capítulo 8, no versículo 8, ele diz assim: e houve grande alegria naquela cidade. Que cidade? Samaria. Então, o evangelho chega a Samaria, Filipe pregando, e ele diz que houve grande alegria naquela cidade. Olha o destaque dele. Então é interessante, né? Em outras partes, como capítulo 10, capítulo 13, capítulo 15, ele cita também a questão da alegria. Ele dá uma ênfase, então, a essa questão da alegria. É importante você ter em mente que a história está acontecendo, Lucas está ali visualizando, participando, se envolvendo e pesquisando para registrar. Que bom que Deus usou esse homem para anotar tudo isso e guardar para a gente. Ele dá uma ênfase também à oração. O livro de Atos destaca momentos de oração, né, de louvor, oração em que as pessoas estão felizes por estar recebendo uma dádiva de Deus, orações citadas em público. Bem, o povo de Deus orando, quando Pedro está preso lá e a igreja está orando e ele sai da prisão, Paulo orando, cantando na prisão. O livro de Lucas, não o Evangelho de Lucas, mas o livro de Lucas, Atos, o livro escrito por Lucas, Atos dos Apóstolos, dá uma ênfase também ao Espírito Santo. Também lá no Evangelho ele dá uma ênfase, mas olha, o Espírito Santo é citado 57 vezes no livro de Atos. 57 vezes. Lucas também tem um destaque importante para quem está começando no Evangelho, ou seja, quem está ali naquele fervor todo. Lucas consegue enxergar que o Evangelho é universal, ele não pertencia só àquela região. Lucas tem uma convicção da universalidade do Evangelho. É bom você, quando lê, entender isso, porque nós lemos assim de forma devocional e achamos, olha, isso era um adianto tremendo para aquela época, um adianto muito grande. Portanto, é bom você ter em mente quem foi Lucas. Se é citado Lucas em algum lugar da Bíblia, é bom você ter em mente para quem foi escrita essa carta.
Anota aí no teu caderninho, tá aí. As ênfases que Lucas dá, além de outras ênfases, né? Lucas dá outras ênfases também. Mas se ele foi citado pela igreja primitiva, e aí eu falei de Irineu, falei de Clemente de Alexandria, falei de Eusébio, né? Eusébio que viveu do concílio de Nicéia em 325. É bom você saber também que o texto original, ou mais próximo do original, mais próximo, tem várias cópias, né? Foi encontrado em grego. Então, livro escrito em grego. Apesar de Roma estar dominando, a língua grega foi a mais utilizada. O latim depois vai começar a assumir, mas ainda assumir que eu estou falando com a questão religiosa, né? Os textos bíblicos, tanto o Evangelho como também o livro de Atos, o original foi encontrado em grego. Bem, fique com essas poucas informações e você vai ter muita coisa para ler, muita coisa para anotar. Vamos lá, o que você tem que fazer? Eu quero que você leia o capítulo 1 e o capítulo 2, certo? Hoje. E anote os nomes. Nome, pessoas, nome de pessoas, nome próprio, né? Os nomes próprios, você anote aí para você depois, né, quem sabe pesquisar, ou eu posso falar sobre eles. Bem, não vou falar sobre todos os nomes, mas os principais nomes, tá? Que senão eu levaria só o tempo todo falando de nome, né? Por exemplo, se eu for falar aqui sobre Lucas, a ideia, tudo que eu li dos comentários sobre Lucas, não ia dar aqui 50 minutos de fala só sobre Lucas, tá bom? A ênfase de Lucas nisso, naquilo, não, é só. Então você vai destacar os nomes, separar os nomes, e aí, no final de semana, na sexta-feira, vou estar falando um pouquinho, e aí vou vir falando dos nomes que vão aparecer aqui. São muitos nomes, tem listas de nomes, então você vai separar os principais nomes. Então, eu tenho um encontro marcado com você na sexta-feira. O teu caderninho vai estar já com várias anotações, tá bom? Eu quero que você, se possível também, destaque um texto central. Hoje, Atos 1, 8. Bem, Atos 1, 8. Eu queria que você destacasse esse texto, lembrasse desse texto e, se possível, gravasse esse texto. Então você vai pegar Atos 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha só, esse versículo é o central do livro. Ele já fala a ordem da igreja. Jerusalém, você viu? Filipe prega em Samaria. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Uma boa questão para cair no teste, hein? Deus abençoe a sua vida, graça e paz.